A experiência do samsara, ela começa quando nós, não reconhecendo essa não dualidade, a gente olha a nossa experiência como dual e começa a correr atrás das coisas e imagina que, na medida em que nós ampliamos o nosso poder, a gente pode encontrar, enfim, as coisas que quer, se afastar do que não quer e, desse modo, estabilizar uma experiência de felicidade. A gente poderia dizer que esse é o código fundador, o código fonte que vai gerar o nosso próprio corpo, que vai produzir alterações no nosso corpo, vai produzir circuitos neurais, vai estender os nossos órgãos dos sentidos, vai aprimorar os órgãos dos sentidos, vai nos encaminhar numa direção evolucionária que resultou naquilo que nós somos hoje. Assim. E é o mesmo que acontece com os seres sensoriais. Todos os seres sensoriais têm esse movimento. Assim. Então a ignorância é o processo fundador do samsara. No entanto, quando nós manifestamos essa inteligência de buscar coisas que a gente quer, escapar de coisas que não quer, no meio disso surge a espiritualidade. A espiritualidade é justamente nós olharmos esse mundo e procurarmos, com essa mesma consciência que tenta se livrar do que não gosta e encontra o que gosta, essa mesma consciência, ela tem essa inteligência. Então a gente se vê nessa situação e a gente procura entender. Então essa mesma mente que raciocina, ela tenta entender o que está acontecendo. Ela tenta entender a origem das coisas. Tenta entender o ponto final da felicidade e o ponto final da proteção frente ao sofrimento. Né? Mas essa mesma mente que está buscando isso é a mente que surge dentro do processo dual. Ela surge já maculada pela base da ignorância fundadora do samsara. Então essa mesma mente, ela nos ajuda um pouco, mas ela não vai poder passar de um ponto. Portanto, nossa situação é difícil. Um pouco difícil. Se não fosse o Buda, difícil de escapar disso. Super difícil. Obrigado. Obrigado. Então, isso é uma abordagem rápida da questão do sofrimento. Né? Aí o Buda, ele, na segunda nobre verdade, ele fala sobre as causas do sofrimento. Então, as causas do sofrimento, elas são descritas pelos 12 elos de originação dependente. Né? Então, isso é super importante também, o estudo das causas do sofrimento, a compreensão da origem dependente, isso é super importante. A origem dependente, ela é uma base que nos permite compreender também a vacuidade. Né? Ela nos ajuda diretamente a compreender a vacuidade. E, através da origem dependente, nós também podemos entender a mente primordial. Então, uma das chaves assim, que o Buda mesmo introduz, esse tema ele é reconhecido como uma chave por grandes mestres como Nagarjuna. Então, Nagarjuna é um daqueles mestres fundamentais dentro do budismo, porque ele inspira o Zen, inspira o budismo tibetano, inspira todas as linhagens Mahayana. Né? Ele é considerado um dos patriarcas do Zen. Quando a gente recita no cerimônia da manhã, a gente recita o nome dele também, da linhagem dos patriarcas. Né? Como a gente vai recitar o fundador do Soto Zen, como o mestre Dogen, né? Como a gente cita também Bodhidharma, ou Bodhidharma, que levou o budismo da Índia para a China. Então, entre esses grandes mestres está o nome de Nagarjuna, né? Nagyarjuna Dayosho. Então, é super importante entender isso. Por outro lado, quando vocês veem a descrição da linhagem Nyingma, vocês vão descrever assim, vocês vão ver essa descrição, dizendo que a linhagem Nyingma surge de uma aliança, de uma fusão dos ensinamentos de Nagarjuna com o Guru Rinpoche. Eles se fundem, e isso gera a linhagem Nyingma.
Por outro lado, quando vocês olham a linhagem Gelugpa do budismo tibetano, vocês vão ver Tsongkhapa repousando basicamente no ensinamento sobre a realidade e o ensinamento Mahayana de Nagarjuna, né? Então ele é muito estudado dentro da abordagem Gelugpa, não só Nagarjuna, mas todos os que vieram antes e depois, né? Que desenvolveram e atualizaram esse tema. Aqui nós estamos estudando Nagarjuna por dentro do Sol da Sabedoria, que é um ensinamento do Khenpo Tsutra Gyamtso, desse texto que foi traduzido por uma brasileira que é aluna do Khenpo diretamente. O Khenpo ainda é vivo, né? Então esses ensinamentos de Nagarjuna são apresentados de modo assim, notável, maravilhoso, encantador pelo Khenpo Tsutra Gyamtso nesse texto Sol da Sabedoria, que é um texto traduzido do tibetano para o português, né? Eu acho isso maravilhoso, não é muito comum, né? Mas como o Khenpo é tibetano e essa aluna é uma brasileira, então essa tradução veio desse modo, assim. Provavelmente nós vamos publicar isso em português também, isso já está sendo tratado, quer dizer, publicado em português está, mas ela fez esse trabalho tão maravilhoso que ela publicou em português nos Estados Unidos. A editora é de lá, ela publicou lá e vende a partir dos Estados Unidos em português para o Brasil, né? É uma coisa super linda, porque ela teve essa motivação de ajudar a difusão do Dharma no Brasil, mesmo morando lá, né? Então ela conseguiu fazer esse trabalho, assim, né? Ela imaginou que num certo momento a gente aprofundaria esse tema, né? Esse texto, assim. Está transmitindo pela internet esse estudo. Maravilhoso. Então, Nagarjuna ele vai colocar o tema da originação dependente como um tema central. Do mesmo modo que o Buda Sakyamuni coloca a originação dependente como um tema central, ele diz: quem quiser entender a minha mente, entenda a originação dependente. Esse é um ponto super importante, assim, porque ele tem várias interpretações de vários lados, né? O que significa entender a mente do Buda e como que, enfim, a originação dependente pode ajudar a compreensão da mente do Buda, né? Então esse tema da originação dependente abordado no caminho do ouvinte, ele é repetido à exaustão, né, de um modo muito simples. Aqui não é a forma como nós vamos olhar aqui, mas eu vou me permitir relembrar isso rapidamente, né? Então, na abordagem do caminho do ouvinte, os 12 elos da originação dependente, eles surgem dentro de uma perspectiva comportamental. Bem assim, né? Então, por exemplo, a pessoa chega com alguma dor do cotidiano, assim, né? Essas dores às vezes são horríveis, né? Podia ser dor de dente, que é mais simples, né? Mas pode ser assim, um filho que foi embora, pra gente deixar assim, né? Um filho que morreu. Aquilo é horrível, né? Pensar assim, poucas coisas são tão dolorosas quanto isso, né? Aí a pessoa se aproxima do Buda. Aí o Buda vai dizer: da ignorância surgem as marcas mentais, das marcas mentais surge a mente, da mente surge o vir a ser, do vir a ser surge o corpo e os órgãos físicos, dos órgãos físicos surge o contato, do contato surge a Vedana, ou seja, gostar ou não gostar, de gostar ou não gostar surge o apego ao que gosta e a rejeição ao que não gosta. Disso surgem as ações volitivas que buscam o que a gente gosta e que buscam se afastar do que a gente não gosta. Disso surge a nossa identidade, da nossa identidade surge um movimento nosso dentro do mundo. Desse movimento nosso dentro do mundo surgem, inevitavelmente, decrepitude, envelhecimento, doença, morte. A gente vê que não tem solução. Aí o Buda diz: o envelhecimento e a morte depende da circunstância que nós nos movemos no mundo. E a circunstância depende de como que nós surgimos, como que a gente se identifica, como que nós nos damos nascimento. E isso depende
das ações volitivas que dependem, desejo apego depende da sensação de Vedana, gostar ou não gostar, que depende de contato depende do corpo depende do vir a ser depende da mente, a mente depende das estruturas kármicas, referenciais mentais, e isso vem da ignorância. Dissolvendo um a um, dissolvemos a ignorância e o sofrimento cessa. Aquilo, a pessoa, tá. Não é bem assim, né? Não é assim, mas de qualquer maneira, no aspecto profundo é isso mesmo, né? Mas não é a resposta que a gente quer. Nós queremos uma resposta lá pelo 7º nível. Assim, eu queria transformar o que eu não gosto numa coisa que eu gosto. O Buda não está entendendo. Eu não quero dissolução nesse sentido. Eu quero a dissolução do sofrimento em direção a alguma coisa boa e agradável. Eu não quero ficar entendendo profundamente as coisas. Eu estou querendo resolver esse probleminha. Não precisa tanto assim. Aí é esse problema. Mas aí o Buda repete aquilo. Se a pessoa vem com dor de dente, é isso. Se a pessoa caiu da escada, é isso. Se a pessoa aconteceu qualquer coisa, é sempre isso. Não tem solução. É sempre a mesma coisa. Então, dentro dos textos da primeira volta do Dharma, nós convertemos o Prajnaparamita numa questão de comportamento. Na segunda volta do Dharma, vocês vão encontrar o Prajnaparamita situado dentro dos ensinamentos de Maitreya. Porque Maitreya foi quem abriu a segunda volta do Dharma, o ensinamento Mahayana. É o próprio Maitreya, aquele que deve vir na sucessão do Buda. Próximo Buda, Maitreya. Mas Maitreya já andou por aqui, assim, tentando dar uma forcinha. Então, Maitreya apresenta esse aspecto, né, que é dentro do Madhyanta Vibhanga, ele apresenta o Prajnaparamita como uma parte. Então, o Madhyanta Vibhanga é super importante, super bonito assim, de ver, né? Ele trata do Criador da realidade. Trata do Criador da realidade, o surgimento das aparências. Né? Então, no meio disso, ele descreve o Prajnaparamita de forma concisa. Assim, né? Então, é muito adequado, muito apropriado a gente entender como que essas realidades elas surgem. Então, existe essa abordagem Mahayana, né? Onde a gente compreende o surgimento das aparências, mas ao mesmo tempo compreende que esse surgimento não tem uma base, que as aparências surgidas, elas também não têm uma base. Que então a gente pode entender como que isso pode ser dissolvido. Né? Eu acho interessante a gente aplicar inicialmente para sofrimentos que já passaram. Aí vocês olham isso como um laboratório. Assim. Toma um sofrimento que já passou e aí a gente retorna ao tempo em que o sofrimento não tinha passado. A gente vê que o sofrimento estava fervendo. Assim. Agora a gente olha como é que o sofrimento desapareceu. Né? Então a gente vai reconhecer que aquela circunstância toda, ela recuou. A gente não está mais olhando para aquelas coisas como quem gosta ou não gosta, nem perseguindo o que gosta, escapando do que não gosta. A gente abandonou aquele contexto. A gente abandonou. Assim. Isso nos permite reconhecer uma outra questão, assim, que é uma questão super importante, né? Que é uma questão que se manifesta dentro do Prajnaparamita e também dentro dos 12 elos da originação dependente. E quando nós estamos com dentro dos 12 elos da originação dependente, nós construímos mundos diferentes. Cada um de nós construiu mundos diferentes. Tradicionalmente, nós vamos ver esses mundos agrupados em 6 reinos. Esse é o ensinamento que o próprio Buda apresentou. Né? Então nós temos o reino dos deuses, dos semideuses, dos humanos, dos animais, dos seres famintos e dos infernos. Né? Então nós temos esses 6 reinos. Esses 6 reinos, eles são construídos pela originação dependente também. E os seres migram
de um reino para o outro, eles se deslocam por dentro disso, né? Então, esse aspecto é que nos permite, assim, embrionariamente entender a noção das bolhas de realidade. Então, nós temos essas bolhas, elas são locas, existe esse nome, os reinos são locas. Essa palavra loca, ela já existe dentro da tradição védica, tradição pré-budista, já havia a noção de locas. Eles usam muito imagens, assim, entre as imagens é como se fosse o céu infinito, dentro desse céu globos, que são bolhas de realidade, são os locas. Então dentro desses globos, mundos específicos, né? Agora quando a gente começa a olhar o cosmos de uma forma mais ampla, né, a gente pode entender que esses mundos, eles podem ser mundos materiais também, assim como, por exemplo, a pessoa caminhando na superfície da Lua, ela tem uma sensação de que ela está num mundo diferente do que o mundo da Terra. Ela é capaz de olhar a Terra à distância, né? Então ela vê que a realidade dentro do planeta Terra é uma realidade particular. As pessoas estão vivendo ali dentro com um tipo de consciência que elas nem percebem. Quando elas estão imersas aqui dentro, a gente não se vê dentro de um globo, dentro de um espaço infinito, a gente não se vê assim. Mas se nós olhamos desde a Lua, por exemplo, a pessoa tem a gravidade, vamos supor que tem uma estação orbital, que é uma estação lunar, que é a sua realidade cotidiana. Então ela diz, bom, eu estou aqui, isso aqui, assim, e lá eles estão dentro de uma realidade super particular. Eles pensam que aquilo é tudo. Então a pessoa na Lua pode imaginar isso, né? Ela pode ver. Então esse é o sentido das bolhas de realidade. Então nós estamos dentro de uma bolha, literalmente, aqui nós estamos dentro da biosfera. Mas dentro da biosfera nós temos bolhas específicas. A gente poderia se perguntar por que nós estamos aqui dentro e a gente não opera dentro de uma consciência mais ampla, uma consciência que inclui os outros astros todos, inclui isso tudo. Nosso cotidiano isso não importa. Nossa visão para no céu azul e não falta nada. Ainda que as estrelas estejam à noite, durante o dia a gente não pergunta onde é que elas estão. Por quê? Porque isso não importa muito. Nós estamos vivendo dentro de um mundo mental assim. Talvez nem importe mais se o Sol está em que ângulo, ou a Lua está em que posição, ou que as estrelas estão aonde, né? Nem se está chovendo, se está frio, está calor. A gente está dentro de uma sala, tendo um Wi-Fi bom, a nossa vida já está mais ou menos orientada, assim, né? Então, as tragédias do passado diziam respeito a clima, as tragédias do presente dizem respeito ao Wi-Fi, assim, né? E assim a vida vai seguindo, nossos referenciais eles vão mudando. Então isso são as bolhas de realidade, né? As bolhas de realidade. Dentro das próprias casas, as diferentes pessoas, elas também frequentemente estão dentro de bolhas específicas, assim. Essas bolhas elas se tocam um pouco, mas não muito. Então nós temos essa capacidade de viver dentro de mundos mentais. Esses mundos mentais são as bolhas de realidade. A partir do mundo mental nós olhamos em volta e as coisas ganham sentido. Então elas surgem como reflexos desse mundo mental como nós estamos operando, né? Então surgem as bolhas de realidade. Essas bolhas de realidade, se vocês olharem, elas operam a partir dos 12 elos da originação dependente. Então os 12 elos da originação dependente, eles têm essa grande importância, assim, porque eles nos ajudam a compreender como que dentro de uma bolha nós também surgimos como um protagonista, como uma identidade operante, e não só isso, como que surgem os elementos causais que permeiam essa bolha, como que surge a nossa identidade, a energia, a direção do nosso próprio movimento dentro disso, né? Assim. Então essa visão a esse nível, ela nos permite também rapidamente compreender a vacuidade disso, né? Por quê? Porque não há uma solidez nisso, né?
Está certo que a palavra vacuidade, ela inicialmente é uma palavra que se contrapõe a um sentido da filosofia natural que atribui uma realidade densa às aparências, né? Então, a vacuidade, ela dialoga com essa dimensão da filosofia natural, assim. Mas ela não precisaria ficar limitada a esse ponto, né, de diálogo com a abordagem da filosofia natural, né? Mas ela tem esse viés, porque nós estamos presos de algum modo à sensação de solidez e realidade do mundo externo. Vem uma visão da vacuidade que retira a solidez e rigidez e objetividade do mundo externo. Então essa é uma primeira abordagem da noção da vacuidade, né? Ela retira isso. Então a primeira abordagem da vacuidade é a negação das aparências enquanto realidades a partir daquilo que surge diante de nós, assim. Então a gente tem esse ponto. Naturalmente esse ponto ele é super importante, porque ele brota da compreensão dos 12 elos da originação dependente, como que as realidades então aparecem. Mas o segundo dos 12 elos, a segunda das 4 novas verdades, que brotam então desses 12 elos, trata da origem do sofrimento. Então a gente percebe perfeitamente que os 12 elos da originação dependente estabelecem uma bolha de realidade onde nós andamos, e fixados nessas bolhas surgem as identidades que nós estamos vestindo. E essas identidades, elas vão passar pelo sofrimento. Então aqui a gente entende a origem do sofrimento como decorrente disso, né? Então o sofrimento tem as fixações, tem as sensações de gostar ou não gostar, tem o desejo e apego, tem as noções de identidade, tem a noção da experiência externa que brota como um espelho, mas a gente não vê que seja assim. Aí tem os movimentos da nossa própria energia, tentando escapar daquilo, tentando alterar as condições. Tudo isso é o sofrimento. Nós estamos imersos nisso. A gente entende a origem do sofrimento. A origem do sofrimento não é alguma coisa que alguém fez, mas é um surgimento que se dá nesse contexto, com essa arquitetura, assim. E a base de sustentação dessa arquitetura é a originação dependente. Só que nesse ponto a gente precisaria ir um pouquinho adiante e conseguir falar de originação dependente além da expressão 12 elos da originação dependente. Porque existe a originação dependente e aí existem os 12 elos que foram tecidos pela originação dependente. Então, a originação dependente é super importante, ela mesma. Ela mais facilmente conduz a noção de vacuidade, conduz a compreensão da inseparatividade de forma e vacuidade, e conduz a visão da base que permeia todas as experiências e identidades, independente de experiências e identidades. A base não dual. Então ela permite essa compreensão. Então a originação dependente, ela nos ajuda nisso, né? Então isso aqui vai nos permitir compreender quando a expressão do Buda, quando ele diz que quem entende a originação dependente entende a mente dele, né? Aí quando vocês ouvem isso, vocês não deveriam imaginar, eu estou entendendo a mente de alguém, assim, no caso o Buda. Não se trata disso. Aqui seria a mente primordial. A mente primordial não é a mente de alguém. A gente diz, o Buda diz que vai entender a minha mente, aquilo não é a mente do Buda, é a mente primordial. Que todos os seres são inseparáveis dessa mente primordial. Então nós somos expressões disso. Então a originação dependente é a gente podia dizer assim, dentro da tradição védica, surge a teia de Maya, né? O véu de Maya também, né? O véu de Maya, ele é tecido. Então a originação dependente é o processo de tecer o véu de Maya. Como é que esse véu, se ele surge, ele é tecido, como é que ele é tecido?
como é que se constrói o véu de Maia. Né? Então essa é uma questão. Como é que a gente borda o véu de Maia? Assim. Então, esse elemento do bordar o véu de Maia, nós fazemos constantemente. Isso a gente faz e não percebe. Né? Vamos supor, vocês estão indo a uma loja, né? Chega numa loja. A loja, de modo geral, é o local onde nós vamos encontrar elementos para tecer e bordar e aplicar no véu de Maia. Então, vamos supor, agora, recentemente a gente estava procurando bolas para futsal. Então, vamos supor, aí o Marcelo encontrou uma fábrica em Viamão. Aí vocês veem como é que é. E, como a gente está com essa motivação, então o primeiro elemento da construção de uma realidade é o brilho da energia. Não tem nada construído, mas tem aquilo. Então aí nós começamos a olhar em volta e as coisas começam a ganhar significado. Então o fato de que surgiu uma loja, no caso uma fábrica em Viamão, essas bolas, né, por um preço muito razoável, né, vocês já veem como é que é. Então a gente tem uma intencionalidade, aí aquela loja que já existe há 50 anos em Viamão, de repente ela surge. Tum, pi, 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 pi. Pronto, ela passou a existir. Ela existe como? A realidade é um espelho que reflete o nosso mundo inteiro. Então nós estamos aqui. Haveria onde comprar uma bola para o futsal? Aí, pi, 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 pi. Origem independente. Eu tenho essa pergunta aí, na origem independente surge alguma coisa, aí eu passo um fio lá, aí o Marcelo foi lá, comprou 10 bolas. A R$35 cada, uma barganha. É assim. Barato, né? R$35 uma bola, tá barato, né? Agora vocês vejam, esse comentário ele já pertence a um universo, né? Vocês veem como é que os universos surgem assim? Aí surge um universo onírico. Aí nós fazemos assim. Aí nós estamos dentro disso. Aí ele foi lá e comprou. Aquelas bolas, elas estavam dentro da fábrica. Mas agora elas são as nossas bolas de futsal, vocês entendem? Que ninguém mexa. Aquilo tem um destino, né? E, aliás, eu não sei onde é que estão as outras, porque agora atualmente só tem uma lá na minha garagem. Acho que o Pele tem algumas, não tem, Pele? Não é tu? Como? É assim. Então o Willo tem algumas, com certeza. Vou aproveitar que o Willo não está aqui e culpar eles. É assim. Então começa isso assim. Começa isso. Então isso a gente passa uma laçada, você entende? Então aquelas bolas agora elas estão na nossa teia de Maia. Que ninguém invente de mexer nelas, porque nós estamos de olho nelas, você entende? Aí as coisas começam a existir. Então essas bolas elas já têm propriedade, ainda que não tenha mudado nada na substância da bola. Né? É bom entender que mudou sim, que agora elas são nossas, né? Então esse é um ponto assim. Aí uma por uma das coisas dá uma laçada, aquilo faz parte agora de uma teia. Como é que aquilo se harmoniza? É muito simples. Os jovens precisam jogar, precisam expandir o pulmão e se encontrarem e brincarem. Então essas são as bolas que vieram para isso e não para qualquer outra coisa, entenderam? É isso. Pronto, aí começa uma bolha de realidade específica. Essa bolha de realidade vai produzir sofrimento, com certeza. Não só porque eles vão lascar o joelho, vão dar um chute uns nos outros, né? Mas porque as bolas vão estragar, porque aquilo vai sumir, vai ter esses problemas. Né? Então faz parte das realidades. Aí nós começamos a construir um por um desses elementos. Né? É assim. Então, agora, por uma coisa onírica, a gente imaginou. Domingo à tarde vai ser feita a inauguração da cancha de vôlei. Aí como surge isso? Mas nós não colocamos a rede ainda. Então a gente não sabe nem como colocar a rede. Nós estamos com um problema. Agora já surgiu um problema, entende? Então a gente cria uma coisa da vacuidade assim,
aquela vacuidade já introduz um elemento que já é um problema. Aí o Pele já está convocado. Então hoje nós estamos tramando. O Pele tem que levar um cabo lá, porque nós precisamos fazer um furo nos postes e fixar, provisoriamente que seja, para domingo funcionar, porque não dá para ter essa frustração. Chega lá não ter rede. Assim, vocês entendem? Como é que é? Isso aqui é teia de Maia, a rede de Maia, vôlei de Maia. Não tem lugar mais perfeito para estudar isso do que a própria teia de Maia se desenhando e se dissolvendo na nossa cara, assim, o tempo todo. Né? Então esse é o lugar perfeito, né? O lugar perfeito para olhar essas realidades. Então a originação dependente é o que faz uma bola ser a nossa bola, a rede ser a nossa rede, a cancha ser a nossa cancha. Que aliás, aquilo não é uma cancha, aquilo é um monte de vara de eucalipto com uma telha por cima e um fio que eles botaram em volta para a bola não sair. Aquilo virou uma cancha. Tem alguns que chamam que é o Colosso de Viamão. Monumental Viamão. Né? Tem outros nomes menos nobres. Assim, né? Assim, tudo bem. Então, vocês viram como é que essas realidades são assim? Vocês olham essas mesas, olhem qualquer coisa aqui dentro. Tudo foi atado, tecido, literalmente. Um fiozinho, vai lá, tem aquilo, aí tu passa um fiozinho e prende aquilo em algum lugar. Se desaparecer esse tapete daqui, eu vou me perguntar, onde é que foi parar o tapete? Porque esse tapete está preso por um fio de Maia no templo. Aí eu já vou avisando para vocês que foi eu que comprei. Eu lembro onde é que foi. É assim, está amarrado também em outras conexões. É assim, vocês entendem? Aí, mas isso está amarrado ou não está? Isso não está amarrado. Mas está, ou não está? Esse aqui é o ponto, entende? Quando eu vejo amarrado, tem o sofrimento. Quando eu não vejo amarrado, não tem sofrimento. Mas também se eu não vejo amarrado, o mundo todo perde sentido, aí nada mais vale, aí também já não serve. Né? Eu sofro por outras razões, né? Porque enfim, eu queria um mundo arrumado. Assim, isso é vazio, mas isso opera, isso funciona. Mas qual é que é a substância que amarra? A substância que amarra é a luminosidade da mente. Mas eu não amarro assim, solto. Eu amarro dentro de uma bolha. Tem uma bolha, não é simplesmente um amarrar solto. Aquilo está dentro de um tecido. Aquilo faz sentido dentro de uma coisa ampla. Então esse tecido, ele constitui uma bolha de realidade. Essa bolha, ela é o olhar que a gente vai percorrendo assim. Esse tapete está harmonizado com as plantas, com o céu azul. Não está com as estrelas, porque eu não estou nem vendo estrelas. Né? Aí não está com o pessoal lá de Porto Alegre, o pessoal de outras cidades, porque afinal nós estamos aqui, nós. Né? Então a gente vê que as bolhas elas têm um fechamento, tem uma área de interesse e tem uma área de amortecimento que a gente não vê. De modo geral, as bolhas são estreitas. As pessoas fazem movimentos dentro das bolhas, causam problemas fora nas bolhas de outros, né? Sem ver. Isso é também parte do sofrimento. Mas quando nós olhamos por dentro da bolha, nós nos vemos existindo com identidades, com propósitos, com os vários movimentos legítimos assim das realidades, como a gente chama a realidade. Aquilo parece que não falta nada. Então, quando nós estudamos a origem do sofrimento, nós entendemos os 12 elos, vemos a originação dependente atando coisa por coisa, e vemos ao mesmo tempo que isso não é sólido, mas parece sólido. Então a existência do sofrimento está ligado à sensação de solidez. Se vocês olharem essa sensação de solidez, ela está ligada a uma estrutura kármica que produz um movimento em nós numa certa direção, e esse movimento é coerente com a bolha de realidade que a gente está operando. Aí se vem uma outra influência dentro de um outro tipo de bolha, nós temos dificuldade. Isso faz parte do sofrimento. O
os elementos, por exemplo, quando nós somos assaltados, roubados, etc. Né? Então esse é um ponto bem interessante, porque de modo geral, se a gente não levar um tiro, a gente não tem um problema maior, assim, a gente sempre dá um jeito depois. Né? Mas é muito aflitivo a pessoa perder a bolsa, perder carteira, perder os cartões, perder documentos, etc. Aquilo é super aflitivo. Né? A pessoa perder o carro, né? Especialmente quando ainda está pagando e não tem seguro. Né? Aí a pessoa acha aquilo horrível, assim, ela passa super mal. Mas aquilo passa. Aquilo passa. Né? É muito interessante a gente ver os sofrimentos passarem. Então a gente olha o que significa o sofrimento passar. O sofrimento passa quando nós já estamos noutra bolha. O sofrimento existe quando nós estamos numa bolha. Quando a gente está numa outra bolha, o sofrimento passou. É só isso, pessoal. A gente está agora operando dentro de uma outra perspectiva, dentro de uma outra realidade, dentro de uma outra bolha, dentro de um conjunto de outras opções de bolha. Aquilo passou. Aquilo não foi tão grave, não foi tão horrível, mas passou. Então a gente teve vários conflitos nessa vida, já viu o sofrimento aparecer dentro desses conflitos. Agora nós olhamos novamente aquilo. A gente vê por que eu chorava, passava mal, e agora não choro nem passo mal. Né? Então a gente encontra um amigo assim. Enfim, o que aconteceu? Por que você estava chorando? Eu chorei porque, enfim, ela foi embora. Aí, e agora, por que você está sorrindo? Porque ela voltou? Não voltou, mas eu encontrei uma outra melhor. No caso, eu estou me referindo a uma bicicleta. Né? A bicicleta foi roubada e a pessoa encontrou agora uma outra bicicleta. Assim. Então, aí passou o sofrimento, mas e o apego aquele com a sua bicicleta, enfim. Né? O Pele podia ser uma barraca, né, Pele? Ele tinha uma barraca em Alto Paraíso. Ele ia lá, visitava a barraca e ia embora. Um dia chegou lá a barraca, não tinha esperado mais, foi embora. O nome dela era Barraca. Quer dizer, no caso era uma barraca mesmo. Aí alguém achou a barraca sozinha, abandonada, ela levou ela e a barraca foi, né? É uma situação grave. Então é assim, mas aí passou, né? Afinal, hoje o Pele tem uma casa, não precisa mais da barraca. Né? Então, isso é uma coisa interessante, isso, né? Então, nós estamos presos dentro de uma bolha, a bolha produz sofrimento. Quando nós nos deslocamos daquela bolha, o sofrimento cessa. Vocês olhem assim como que o sofrimento cessou. Se vocês quiserem voltar para dentro daquela bolha, vocês conseguem voltar, o sofrimento retorna. Ele está esperando. Se vocês conseguem se botar naquela bolha, perfeito. Então tem pessoas que têm muita habilidade, né? Elas nunca resolvem o seu sofrimento. Elas conseguem, não importa qual psiquiatra ou terapeuta, a injeção, a pessoa consegue se preservar dentro da bolha. Aí pronto, ela garante que aquilo é real. Assim, então tá bem, é uma habilidade, uma super habilidade. Né? Super habilidade. Mas, por exemplo, esse ponto ele é super importante, porque a gente percebe que não só as bolhas surgem, mas existe uma base, que não é uma bolha, que faz as bolhas surgirem.